Na realidade, o termo burocracia, hoje ele tem uma visão pejorativa devido ao seu mau uso. É que nem reengenharia. Exatamente. É que nem reengenharia. A burocracia ela é ruim quando? Ela se associa a uma palavra negativa. Exatamente, Salibão. Por que a burocracia é ruim? Quando em excesso. Quando existem controles burros. Então, o que acontece? Naquela lógica mecanicista, as organizações usaram a burocracia como instrumento de gestão do negócio e estabeleceram controles excessivos e burros, o que ocasionou falta de agilidade. Agora eu vou te falar uma coisa. Sem burocracia, uma empresa não escala um processo de inovação. Entendendo a burocracia como institucionalizar processos, sistemas e práticas. Por quê, Salibão? Cada um faz de um jeito. É lógico. Cada um faz de uma forma. É que nem jogo de futebol, né? O jogo de futebol não é só marcar gol, né? Tem todo um esquema para você não levar o gol também. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores de 9 livros de negócios e autores protagonistas do nosso podcast Gestão do Amanhã. Ou Gestão do Amanhã Podcast, né? O GA Podcast para os íntimos, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Um dos nossos objetivos principais ao desenvolver esse conteúdo é compartilhar com você tudo que nós temos estudado em profundidade, pesquisado, para contribuir para que indivíduos e empresas se adaptem com sucesso a esses novos tempos. Uma das companhias que a gente tem estudado há um bom tempo, uma das principais referências dessa nova economia é a Amazon, né, Salibão? E a Amazon tem muita lição para ser aprendida, não é, Salibão? Com certeza, Sandrão. Fundada lá no 1994, né? 93, 94, né? Ela já nasce a partir de um insight inovador, né? Que foi basicamente a percepção do Jeff Bezos no uso da internet. Olha que coisa, né? Exatamente. A internet foi criada pelo governo americano, né? Para que se houvesse uma guerra nuclear, as pessoas pudessem se conectar, né? Sem ter uma central. Perfeito. E acabou sendo assimilada pelo setor privado, né? E quem percebeu isso foi o próprio Jeff Bezos, né? E como ele é um cara de números, você vê que nada acontece por acaso, né? Ele é um cara que estudou física, adorava tecnologia também, estudou em Princeton e trabalhava tinha muito sucesso trabalhando no mercado financeiro, né? Lá em Nova York, né? E ele nota, então, o crescimento do uso da internet entre 92 e 93, que foi 2.300% o aumento, né? E ele, como bom cara de números, no mercado financeiro, tentando pegar lá seus 10%, 8%, de repente vê um negócio desse, né? Olha que coisa, né? Que coisa. A partir de um insight de número, ele consegue, né, entender que o mundo estava mudando. Né, ele até comenta, né, Salibão? Nada que cresce nesse montante não será algo muito relevante para o mundo. Exatamente, né? Nada cresce tão rápido assim. Nada. Que tipo de negócio que eu posso criar para me aproveitar disso, né, Sandro? Olha que coisa, e se transformou numa das maiores empresas do planeta. Hoje, né? De repente a gente teve um aumento na inteligência artificial, porque a inteligência artificial começou lá nos anos 50, Sandrão. E a gente teve esse aumento assim, uau! A questão é, que negócio que eu vou montar para aproveitar esse crescimento? Como eu vou desenhar, como eu vou gerenciar o meu negócio para aproveitar esse crescimento? Exatamente, como eu vou reinventar o meu Exatamente. E aí eu creio que é aqui que nós temos a correlação principal desse nosso episódio, né? O que a gente vai compartilhar com vocês? A máquina de inovação da Amazon, o que está por trás do crescimento dessa gigante. Porque não é por acaso. Muitos também enxergaram esse crescimento, mas não tiveram. Muitos também enxergaram essa oportunidade, mas não tiveram o êxito da Amazon. Então, hoje, nós vamos descrever em detalhes o modelo, o estilo de gestão, o modelo de gestão da Amazon e, sobretudo, como ela é nova, ok? Mas antes de nós começarmos aqui no nosso conteúdo, eu já lhe faço um pedido, 2, na realidade. Compartilhe nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os seus colegas da sua organização, com seus colaboradores, com seus líderes. Compartilhe com todos que tenham alguma correlação ou alguma necessidade relacionada àquilo que a gente está trazendo. Essa é a nossa causa, esse é o nosso objetivo, é melhorar, aprimorar, incrementar o sistema, o pensamento sobre gestão no Brasil, e nós fazemos com os nossos conteúdos. Segundo pedido, faça seu comentário. Nosso, por exemplo, o conteúdo agora da Amazon é proveniente de uma sugestão de um dos ouvintes, de uma das pessoas que assistiu o nosso podcast, que sugeriu, por que vocês não falam sobre empresas que estão transformando o mundo, por que vocês não falam sobre a Amazon? Vamos embora! Então, faça a sua sugestão, faça seu comentário, nós lemos cada comentário e respondemos em cima disso, ok? Salibão, acho que valeria a pena a gente começar
existe uma obra que você já sugeriu aqui no nosso podcast, o Sistema de Gestão da Amazon, né? O Amazon Management System, de autoria de Rancharan. E de uma Exatamente, exatamente, com uma outra coautora. Onde ele descreve o sistema da Amazon por meio do conceito de building blocks. Ou seja, ele consegue entender o sistema de gestão da Amazon não por visões funcionais, de áreas funcionais, mas da organização como um todo. Esse é um modelo que nos permite ter uma visão mais multidisciplinar e orientada a todos os esforços da organização em prol de alguns building blocks que são territórios específicos do negócio, não é, Salibão? Sabe o que me lembra, Sandrão? E a gente vai tendo esses insights aqui, né? Sandrão e eu não combinamos muitas coisas, né? Não combinamos quase nada. Né? Quase nada, a gente acontece aqui. A gente acerta aqui. Você sabe que tem você sabe que eu escrevi o único livro que nós não escrevemos juntos, né? Que é o Algoritmo da Vitória. Excelente obra. E um dos livros estudados foi A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano. Ele foi presidente do Barcelona. Do Barcelona. Né? E ele mostra, né? E o Barcelona, hoje talvez não esteja como estava antes, mas é questão de tempo, né? Do planeta. Questão de tempo. Um dos maiores times do planeta, né? Eu colocaria assim, ever, né? Ever. E aí ele mostra o sistema de gestão do Barcelona, né? Que é diferenciado, tem todos baseado em princípios, né? Respeito ao clube, né? A estrela a favor do time, né? O que acontece dentro do vestiário, né? Questão do ego. Também são building blocks, né? São building ou blocks. princípios, né? Sim, são princípios fortes, né? Que resultam que a bola entre. Nada é por acaso. Então... É interessante, Salibão, porque eu, por vezes, em palestras, em aulas, em workshops, sobretudo quando eu estou falando com empresários, empreendedores e empreendedoras, eu uso um vídeo do Jeff Bezos quando ele começou a Amazon. Nem é aquele do 60 Minutes que a gente usa às vezes, é um outro que ele começou a Amazon bem jovenzinho, tímido, Salibão, magrinho. E eu justamente me reflito sobre isso. Falei, quando ele começou a Amazon, para que ele obtivesse o sucesso que ele obteve, ele já tinha um pensamento estruturado de montar uma verdadeira máquina, né? Uma organização estruturada que fosse atingir um outro patamar. Nada acontece por acaso. Quantos empreendedores tiveram... Aliás, você sabe, quando nós escrevemos o livro sobre estratégia adaptativa, nós escrevemos o caso da Amazon, e se a gente pegar a história inicial da Amazon, uma das inspirações da Amazon foi eBay. O eBay foi uma das inspirações da Amazon, que foi o primeiro site, primeiro marketplace. Ele era um leilão às avessas, mas ele deu origem a marketplace. O que aconteceu com o eBay e o que aconteceu com a Amazon? Isso é proveniente do sistema de gestão. Nessa obra do Charan, ele define 6 building blocks. E nós vamos explorar para você aqui cada um deles. Primeiro, eu vou falar sobre os 6 e depois nós vamos explorar cada um deles. Primeiro building block, anote aí. Obsessão pelo cliente. Segundo building block, pool de talentos, pessoas. Terceiro building block, métricas e dados movidos por inteligência artificial. Quarto, máquina de inovação. Quinto, processo decisório rápido. Sexto, cultura Day One. Vamos falar sobre cada um deles? Vamos focar o nosso papo aqui em cada um deles, dando exemplos práticos. Vamos começar, Salibão, pela obsessão com o cliente. Todo o sistema de gestão da Amazon foi construído a partir desse primeiro princípio, né? A obsessão pelo cliente. Então, se você analisar o início do negócio, ao observar os dados, como você disse, se você observar toda a evolução da própria plataforma, do aplicativo e do site, inegavelmente é uma experiência do usuário ímpar, a evolução da organização, né? A evolução da organização indo para diversos outros modais, segmentos, é orientada ao cliente. Então, essa obsessão pelo cliente, ela faz parte da cultura do negócio. Ela já começou assim, né, Sandrão? O Jeff Bezos sempre foi um cara apaixonado por tecnologia, né? E teve essa percepção desse crescimento vertiginoso da internet, de usuários da internet em um ano. Ele já nasce com essa percepção e já com a questão do cliente na cabeça, né, Sandrão? Como eu posso fazer a experiência do cliente de compra ser muito mais tranquila e muito mais fácil, né? Antes, para você comprar qualquer coisa, você tinha que ir nos mercados, você tinha que ir nas lojas, você tinha que ver, você tinha que experimentar, você tinha que achar teu número. Você ia numa loja, você tinha um número limitado, né, de coisas.
E na internet você pode ter a maior loja do mundo, né? Tanto Sim, que a loja de tudo. A loja de tudo, né? Você tem acesso a... Acho que os números são tão absurdos, né? 300, não sei quantos... 360 milhões de itens únicos. Né? De itens únicos. 360 né? milhões. É. Que loja é essa? Tem tudo, né? E você acha rápido, né? E você compra rápido, né? Então você não fica na fila, você compra mais barato porque você não tem a loja. Mas, Salibão, eu quero trazer um elemento aqui pro... com um clique. Então, eu quero trazer um elemento aqui para amiga, pro amigo. Muito, então, quero trazer aqui para amiga, pro amigo um elemento central. Muitas empresas também, muitos empreendedores, observaram as vantagens da internet, criaram seus e-commerces e tal. Mas tem um ponto fundamental nessas organizações, e a Amazon representa isso, é como ela desenvolveu uma arquitetura na própria infraestrutura tecnológica e no front office, ou seja, lá na plataforma, como ela desenvolveu uma arquitetura que tirou toda a fricção e que realmente é um dos pontos de sucesso da organização. Tanto é sucesso que ainda hoje, se você comparar muitos e-commerces de empresas com a experiência de compra da Amazon, mesmo hoje, ainda existem lacunas importantes, até por causa da curva de aprendizado. Então não é só devido ao acesso à internet ou à tecnologia. É justamente como eu acompanho a jornada do cliente e faço essa jornada ser a mais virtuosa possível, tirando fricção, por exemplo, a compra por um clique. Que quem popularizou foi a Amazon. Exatamente. Quem popularizou foi a Amazon. Então ele entendeu que a tecnologia poderia realmente ajudar as pessoas a tirar muita fricção, né? De ir na loja, de experimentar, de pagar mais caro, né? Pelo fato de você ter uma loja com custos fixos gigantes, né? Sem dúvidas. E facilitando a vida do usuário logo de cara. Então, o que acontece, André? O que eu vejo, né? Muita empresa, não, aqui nós temos o cliente em primeiro lugar, mas não... Conversa. É conversa. Conversa. É vontade. Né? Desejo. É vontade. Você tem que fazer coisas na cozinha para poder fazer isso. Palavreado bonito, né? Tá na parede. Porque na hora do vamos ver. E aí eu me recordo, na sua exposição, o Salib fez uma brilhante exposição sobre Amazon num dos nossos workshops que em 2024 nós vamos repetir, o Workshop Inovação de Ruptura. E o Salib fez uma apresentação exclusivamente dedicada à Amazon. Me recordo que você mostrou um vídeo. Note como a obsessão pelo cliente não se restringe à plataforma, à forma como você faz o negócio. Ela se expande à estratégia do negócio. E você mostrou um vídeo, um slide e um vídeo onde o Jeff Bezos fala: se você tem que, a sua estratégia deve estar orientado não à competição, não ao competidor, ao cliente. Você mostra um vídeo em que, inclusive, ele comenta sobre isso. Olha que interessante. A estratégia da Amazon já não seguiu a visão clássica de deslocar um competidor. Uhum. Ela já foi orientada para criar um valor excepcional ao cliente e, por meio desse valor, eu criar uma vantagem competitiva. É um outro modelo. Ah, com certeza, Sandrão. E o próprio sistema de rating deles, o próprio sistema de rating surgiu, né? Dessa maneira de mudar o comércio como nós conhecemos, de fazer com que o que é maravilhoso da Amazon é que o sistema deles faz com que todo mundo vá para cima. Ou seja, você não consegue fazer quinquilharia. Né? Ou você faz o produto, porque se você fizer um produto ruim, vai estar lá para o mundo inteiro ver. Coisa que não acontecia Empoderou antes. o cliente. Empoderou o cliente. Né? Mas você só pode empoderar o cliente se você tem condições de atender as demandas desse cliente. Porque senão, você vai ser a primeira vítima dessa circunstância. E a outra questão também, logo do começo, né, Sandro? O próprio Jeff Bezos como um artefato da cultura de customer obsession, né? De obsessão pelo cliente, sim, né? Ele já quando a Amazon já valia 30 bilhões, né? E ele tinha uma fortuna pessoal de 10 bilhões de dólares, ele trabalhava na mesma mesa que ele começou, era uma mesa feita com uma porta, né? Sim. E não para falar que nós temos que economizar dinheiro aqui para os acionistas ficarem ricos. É para todo o dinheiro que se ganha na Amazon é para dar criar benefício em favor do cliente. Interessante que você comenta. Né? Porque muitas empresas não há dúvidas. fazem isso, né? De cortar custo, custo cresce mais que unha, né? Essas Mas coisas, às né? expensas da experiência do cliente. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Quando nós observamos a política, e é um traço da cultura da Amazon, uma política espartana na gestão de custos, ou seja, muito rigorosa, ela tem um propósito, inclusive explicitado pelo próprio Jeff Bezos em muitas ocasiões. Não vamos gastar dinheiro com nada que não crie valor ao cliente. É sobre isso.
diferença substantiva. Agora é interessante como você coloca, porque as companhias que não têm realmente uma cultura orientada ao cliente usam isso como subterfúgio. E na realidade, nas suas práticas, isso não está acompanhado dessa visão. Ele coloca essa questão do shareholder value em outro nível, Sandrão, porque empresas que são obcecadas por custo, elas têm essa obsessão para criar lucro de curto prazo. Lucro de curto prazo. Curto prazo, né? Para os acionistas. E a obsessão por custo dele é para criar valor para o cliente a longo prazo. E longevidade para a companhia. Longevidade para a companhia, né, Sandrão? E não à toa, hoje a Amazon é uma das maiores empresas do planeta, né? Então deu certo esse modelo. Ele foi muito recriminado. Ao longo de toda a sua trajetória, havia questionamentos seríssimos se ele conseguiria passar do outro lado da ponte. Eu coloco o seguinte desafio. Você está economizando custos, né? Enxugando custos na sua empresa para você ganhar dinheiro a curto prazo? Ou você está enxugando custos para criar valor para o cliente para que lá no futuro você possa ganhar muito mais? Essa é a lógica, inclusive, do dividendo versus o equity. Exatamente. Você está economizando o custo para gerar recurso no curto prazo e extrair dividendos da companhia, saquear sua própria empresa, ou você está economizando custos para investir na experiência do cliente, aumentar o valor da companhia e usufruir de um ganho que é exponencialmente maior que o dividendo, que é o valor do equity. É uma opção de cada empreendedor. Jeff Bezos fez a outra opção. Ele fez a opção clara por aumentar o valor da companhia. E aí a gente pode chegar... Quer dizer, agora, a obsessão pelo cliente é um pré-requisito que, para que ele funcione adequadamente, vem o segundo building block. Eu tenho que ter gente boa. Eu tenho que ter pessoas boas que cumpram com as suas responsabilidades e que, mais do que isso, né, eles tenham a condição de eles mesmos enxergarem o valor do cliente, senão a companhia não roda. Por isso que o segundo princípio, ou melhor, o segundo building block é pool de talentos com uma performance acima da média. Ele sempre coloca isso, né? Ele sempre busca gente que esteja acima da média. Com certeza, Sandrão. O que é mais interessante é que eles criaram esse cargo de bar raiser, né? Um levantador de barra. O que é isso, Salibão? São pessoas que trabalham na Amazon, né? E que representam a cultura da Amazon, né? Que são identificadas com pessoas que representam a cultura da Amazon, né? Então, e o principal objetivo desse cara é aumentar a barra. É aumentar a barra. É chegar junto, inclusive. Mas aumentar a barra com esse foco, porque tem muita gente competente, mas que não tem foco no cliente, né, Sandrão? Tá. Que não tem essa obsessão pelo cliente. Então, aí que entra o bar raiser, né? Então, se você precisa de um desenvolvedor, né? Aí o cara do TI fala assim, cara, esse desenvolvedor é muito bom, né? Só que ele tem que passar pelo bar raiser para ver se ele está com a cultura alinhada com o que a Amazon acredita. Ó, vamos lá o que o Salibão trabalha. Qual que são primeiro, esse bar raiser, ele não é ele tem outro cargo, tá? Ele é um profissional de outra área, de outra função, mas ele tem essa alcunha, porque ele é o guardião da cultura. Ele atua no momento da contratação, olha o que o Salibão comentou. Então, a contratação é regular, em dado momento, esse novo candidato, ou esse candidato, deve passar por esse cara que vai dar a bola preta ou não. É o gol ou não gol. Esse cara tem poder de veto. Ele pode ter passado pelo diretor de tecnologia, ele pode ter passado pelo CIO. Se o responsável pela barra falar não serve, ele tem poder de veto. Olha o poder que esse indivíduo tem. Agora, ele também é responsável no dia a dia da organização. Ele é responsável por observar quais são os comportamentos de cada indivíduo que estão coadunados, alinhados com a cultura. Ele é responsável por analisar a performance de cada um e tem autonomia de conversar com líderes para que sejam desenvolvidas ações propositivas para cada indivíduo. Ele é o guardião da cultura e sobretudo, essa cultura de performance. Entendendo, Salibão, eu vou voltar à sua primeira fala. Não é uma cultura de performance exclusivamente a extrair valor da companhia. É performance no seu sentido mais amplo, que envolve, sobretudo, a obsessão pelo cliente. Com certeza, Sandrão. E é interessante que aqui a própria Magalu, né? Eu dei 2 palestras lá sobre cultura, né? E eles têm essas pessoas que são chamados guardiões da cultura, né? Interessante, né? O Mercado Livre também tem. O Mercado Livre, inclusive, tem um modelo muito similar à Amazon. Toda empresa deveria ter. Toda empresa deveria ter. Salibão, é uma forma de você fortalecer a cultura, de você garantir. A questão toda é o seguinte: o nível de complexidade
o nível de complexidade de uma organização hoje é muito grande. É ilusão nossa imaginar que poucas pessoas vão dar conta de toda essa complexidade. A organização tem que ter cada vez mais aliados. A organização tem que ter cada vez mais pessoas que estão alinhadas com o propósito da organização e que vão contribuir para a sua evolução. Nós não estamos mais naquela época onde poucas cabeças, poucos cérebros eram responsáveis por toda a operação do negócio, que inclusive desempoderava a base da pirâmide. Nós temos que colocar mais gente nessa mesa. Agora, isso demanda um design organizacional, uma cultura que está no contexto, que a gente vai falar daqui a pouco, que suporte tudo isso. Falando nisso, Salibão, tem um terceiro building block que conversa com tudo isso, inclusive. Todos eles são interdependentes, né? No próprio livro do Chará ele mostra isso, né? Que é essa visão das métricas e dados movidos por inteligência artificial. A Amazon é uma empresa de dados, né? Ah, com certeza, Sandrão. Já nasceram com a tecnologia, né? Eles identificaram. Por isso que é tão importante você ser fluente nessas tecnologias, né? Para saber como que elas vão se encaixar com o seu negócio, né? E com a sua visão. Então, a vantagem competitiva que essas empresas que entenderam a tecnologia lá atrás é tão grande, Sandrão. Se você pegar no ano 2000, onde a GE era a maior empresa do mundo, ela valia 600 bilhões de dólares. A maior empresa do mundo hoje, a Apple, vale 3 trilhões de dólares. Essa é a vantagem de uma empresa que reconhece, que entende essas tecnologias e vão se construindo ao redor delas. Né, isso é perfeito. Porque você não consegue escalar uma companhia exatamente. Sem tecnologia. Então ela escala muito mais rápido. Né? Antigamente, para você, a maior empresa do mundo sempre era assim. A maior empresa do mundo vale 300 bilhões, vale 400 bilhões. De repente, vale 3 trilhões. Aí que entra a tecnologia. Por isso que essas empresas estão ficando tão grandes e estão preocupando governos no mundo inteiro, né, Sandrão? Agora, você sabe o que é interessante, né? Essas empresas, ao contrário dos grandes monopólios que valiam bilhões de dólares, que escravizavam clientes, elas criam muito valor para o cliente, né? Esse é o maior desafio. olha que coisa, né, Sandrão? Agora, você trouxe São monopólios que criam valor para o cliente que ele jamais tinha. Mas eu tenho falado muito isso, né, Salibão? Há uma diferença grande no monopólio das corporações tradicionais, nos monopólios das corporações tradicionais para os monopólios da nova economia. Os monopólios tradicionais, eles eram desenvolvidos à luz do controle da cadeia de valor, sobretudo do controle e do domínio de matérias-primas ou recursos fundamentais para aquele negócio. Então a organização se apropriava daquilo e, de alguma forma ou de outra, aumentava, vamos voltar ao professor Michael Porter, aumentava o poder de barganha do cliente. Eu não estou falando em criar valor para o cliente, estou falando em aumentar o poder de barganha para o cliente, que era escravizado. Em aspas, vamos tomar cuidado com isso. Mas ele ficava dependente da companhia. Os monopólios da nova economia, eu me torno dependente da companhia não porque ela me obriga devido à obtenção ou controle de recursos estratégicos únicos, mas porque ela cria um valor excepcional. É diferente. Porque além do WhatsApp, eu posso usar outra ferramenta de comunicação. Por que eu não uso? Além da ferramenta de busca do Google, eu posso usar outra ferramenta de busca. Por que eu não uso? O né? ChatGPT. Você entendeu? Quer dizer, qual que é a diferença? O valor é tão grande que o monopólio é até mais perigoso, porque você tem aliados. Porque no passado eu desconstruo um monopólio, coloco competitividade concorrente naquele setor, o governo interfere e pronto. Agora, se eu tirar essas organizações, como fica o cliente? Incrível, né? Que quando você tinha esses monopólios, o preço era lá em cima, né? Agora o preço fica cada vez mais baixo. Os né, preços decrescentes. Como é que você vai resolver isso, né? Falando nisso, sobre preço, mais sobre a ótica da produtividade, que eu acho que tem uma outra perspectiva boa. A produtividade no passado também sempre foi construída à luz de eu diminuir, de eu aumentar ter a maior possibilidade possível de aumentar minha gestão de custos e ter uma produtividade que me permita ter um custo baixíssimo da operação à luz de controle de todos esses recursos. Essa nova produtividade com dados, ela é constituída sobre uma perspectiva diferente. E você me alertou sobre aquela lógica da Amazon. 360 milhões de itens, 4.000 unidades vendidas por minuto, 50% dessas unidades é vendidas por meio de ferramenta de recomendação. De novo, 50% de tudo que a Amazon vende é por meio do algoritmo que faz as recomendações de compra para o comprador. Percebe que isso é produtividade? Porque não tem ninguém olhando isso. A otimização do processo de compra, ela acontece de forma automatizada.
sem interferência humana e potencializando a venda. Dados, 4 mil, cliente, 4 mil produtos itens por minuto. 2.000 por recomendação. Será que se o algoritmo de recomendação não funcionasse bem, a gente teria essas 2.000 vendas, Salibão? É uma boa pergunta, né? Possivelmente não. Note a importância, e aquilo que você falou, olha a lacuna de uma empresa orientada a dados, sob a perspectiva do negócio, para uma empresa que não está orientada à tecnologia e dados. É gigante essa lacuna. É um perigo, inclusive. Muito. Né? Então, vamos lá. Nós trabalhamos aqui agora, o primeiro building block foi obsessão pelo cliente, pessoas, pool de talentos, métricas e dados, e o quarto é um tema que nós somos fascinados. A Amazon é uma máquina de inovação, né, Salibão? É incrível como ela construiu uma estrutura que permite gerar projetos novos, ideias novas, como se fosse um negócio usual, né? Como se fosse o negócio, o motor 1 deles. É uma esteira de geração de novas possibilidades. É que tá a vantagem da... Vantagem competitiva. A vantagem dos dados, né, Sandrão? A vantagem da tecnologia, que antes para você, antes do mundo dirigido pelos dados, tecnologia, algoritmos, você para ter um insight, você tinha que ter um insight. Aí você contratava alguém para fazer uma pesquisa de mercado grande. Aí você colocava... Era todo um aparato que você, às vezes... Pô, legal, vamos com esse produto. E nem assim funcionava. Nos dados, você sabe imediatamente o que está acontecendo. Tem mais assertividade. Assertividade, isso é na hhora. É na hora, Sandrão. E, Salibão, um elemento importante para você implementar, é na hora. Entendeu? Eu quero trazer 2 referências para a turma aqui. A primeira e mais importante. Esse é um achado que, inclusive, nós estamos já articulando para o nosso próximo livro. Não basta você querer inovar. É necessário que você tenha um sistema com ferramentas, processos e pessoas integradas à inovação. Você tem que ter uma estrutura construída para que a inovação seja parte integrante da sua cultura. E a Amazon mostra isso, né? Tem que ter uma governança. Palavrão, governança. Governança para isso. E a Amazon tem vários máquinas de fomento e inovação, mas uma delas é quando o Bezos fala que nós temos 1 milhão de inovadores na Amazon ou inventores na Amazon, né? Porque vocês sabem, nós já falamos aqui, mas a Amazon tem hoje cerca de 1,5 milhões, 1 milhão de colaboradores, né? Ele fala, nós temos mais de 1 milhão de inventores aqui. E ela usa uma ferramenta que ela chama ferramenta de ideias. Que é a caixa de sugestão antiga, só que de uma forma primorosa, né? Assim, organizada, estruturada, toda ela montada adequadamente, né? Com certeza. A partir do momento que você tem toda essa tecnologia, o domínio da tecnologia, né? Você, para fazer com que as pessoas participem de uma maneira mais simples e rápida, é fantástico, né? Inclusive, você começa a identificar talentos da empresa que estão escondidos dentro desse 1,5 milhão de pessoas, né? Sim. Não é verdade? Como é que... E você tem que dar autonomia. Como é que você identificaria? Né? Então, pô, é muito mais fácil uma pessoa que está lá no qualquer galpão, área, né? No galpão da Amazon, logística, para ele se comunicar com a empresa, né, Sandrão? Antes da tecnologia, quando que o cara ia ser ouvido? Ele tinha que passar pelo gerente dele, do gerente dele passar por não sei o quê, aí pro diretor do galpão não sei o quê. Não chega nunca a ideia. Exatamente. Chega nunca. Boa. E aí, essa é ferramenta. É fantástica essa ferramenta. De gestão é fantástico. É muito amarradinho. Muito amarradinho. Né? Essa ferramenta, esse instrumento, ferramenta de ideias, ele começa num documento que é um FAQ. Ele até intitula FAQ porque é aquela lógica é um press release, ou melhor dizendo, né? É como se fosse um press release, que é aquele documento que as empresas fazem para se relacionar com stakeholders externos, principalmente a empresa. Nesse documento existem todas as discussões do modelo de FAQ, aquela respostas frequentes às questões, que todo site tem o FAQ, né? Que são as perguntas mais frequentes daquele site, daquela estrutura. Nessa estrutura, ela é muito formal, onde o cliente, nesse caso, o colaborador da Amazon, tem que preencher diversas questões. As primeiras sobre cliente. Como você vai resolver melhor esse problema do que o cliente resolve hoje? Por que isso tem valor para o cliente? Como nós vamos mensurar o resultado desse projeto? Então, é um documento rigoroso com todas essas referências. Depois delas, existem questões mercadológicas. Então, o colaborador tem que preencher todo esse documento, desenvolver uma primeira visão financeira. Esse documento sendo elaborado, ele vai para um conselho, um comitê responsável pelas inovações. Esse comitê, dando autorização, o go,
volta para o indivíduo que estressa e aprofunda as questões, sobretudo nas questões financeiras. A partir daí ele volta para o comitê, ele aprova o projeto e só a partir daí ele é integrado ao planejamento estratégico. Note que existe quase que uma... Não é quase, existe uma burocracia, uma institucionalização de processos para que isso funcione em escala. Senão não tem jeito. Eu diria que a palavra burocracia talvez seja um pouco agressiva, mas é uma estrutura, né, Sandro? Salibão, não. Eu vou dizer que não. Eu estudei isso, por isso que eu estou falando com essa propriedade. Sim. Na realidade, o termo burocracia, ele foi... hoje ele tem uma visão pejorativa devido ao seu mau uso. É que nem reengenharia. Exatamente. É que nem reengenharia. A burocracia ela é ruim quando? Ela se associa a uma palavra negativa. Exatamente, Salibão. Por que a burocracia é ruim? Quando em excesso. Quando existem controles burros. Então, o que acontece? Naquela lógica mecanicista, as organizações usaram a burocracia como instrumento de gestão do negócio e estabeleceram controles excessivos e burros, o que ocasionou falta de agilidade. Agora eu vou te falar uma coisa. Sem burocracia, uma empresa não escala um processo de inovação. Entendendo a burocracia como institucionalizar processos, sistemas e práticas. Por quê, Salibão? Cada um faz de um jeito. É lógico. Cada um faz de uma forma. É que nem jogo de futebol, né? O jogo de futebol não é só marcar gol, né? Tem todo um esquema para você não levar o gol também, né, Sandro? Tem todo... E aí, vamos para trás? Como eu contrato talentos, como eu formo talentos. Existem processos muito bem estabelecidos para isso. Se não houvesse processo, Salibão, né? Se você veja até a própria gestão, você que é um especialista nisso, a gestão de uma equipe de alta performance, a gente percebe claramente que as mais bem-sucedidas têm processos muito estabelecidos. É sobre isso. Se não houvesse esses processos, não há escalabilidade para o crescimento. Inovação, e aí só finalizando a coisa da inovação, adoro aquela fala do Bezos, até anotei aqui, Salibão, é uma fala que você pensou. Ele diz, uma área que penso que temos uma distinção especial é no fracasso. Exatamente. A inovação envolve ter uma perspectiva mais favorável das falhas que vão acontecer durante o processo ou dos erros, né? Com certeza, Sandrão. E aí, com relação ao fracasso, né, ao failure, que na verdade a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque a tradução dela é fracasso. Só que em português ela tem um sentido muito pior do que em inglês. Pejorativo. Fail em inglês é fracasso, mas não tem esse poder. É um feio assim. Uma tipo, falha. Eu vou corrigir isso para fazer alguma coisa incrível. A semântica é outra, né? Exatamente, né? Então... Por isso que é o fail fast. Exatamente. Não é que você fracassa rápido, né? No jeito que a gente fala, né? Inclusive, assim, quando você fala pra uma pessoa, esse cara é um fracassado, em inglês não tem, esse cara é não existe essa palavra, o cara é um loser. Então o fail deles não vai pro fracassado. É outra. Nós adoramos semântica, né? Muito bom, muito bom. E com relação a isso, Sandrão, tem a própria invenção, né? A máquina de invenção da Amazon, que o próprio Jeff Bezos fala de uma maneira lógica, a inovação é que dirige a palavra, inclusive está no framework, mas ele dá um passo a mais, ele fala que a invenção é mais importante que a inovação. Sim. Tanto que ele criou, né, o Lab 126, colocou fora da empresa, para que as pessoas inventem, né, Sandrão? Pega essas tecnologias a partir dos dados que eles coletam e colocam lá dentro para criar, né, Sandrão? Uma cabeça inventiva, já tem a Alexa, aí já tem o Kindle, aí já tem a Amazon Web Services, Amazon Clinic, Amazon Farmácias. É brincadeira, né? É um exército. É brincadeira, né, é brincadeira, é brincadeira. Eles são penalizados, né, nessa questão dos governos e tal, por excesso de competência. Excesso de competência. Né, Sandro? Porque eles vão adquirindo um espaço inimaginável na sociedade e na economia. Não acha isso? Fato. Mas não tem dúvida. Antes, os conglomerados que monopolizaram eram maldosos. Assim, não, e eram competentes em prol do seu próprio latifúndio. Hoje esse cara tá criando tanto valor, né? De novo, a ambiguidade, né? A sociedade atual, uma das características, o VUCA, o acrônimo VUCA é a última letra, né, da ambiguidade, as coisas são boas e não tão boas ao mesmo tempo, né? Como a gente lida com isso? Vamos lá. Indo para os finalmente aqui. O quinto building block, ele tem muito a ver com os anteriores, sobretudo dados, que é processos decisórios rápidos e com qualidade. E a questão toda é, eu não consigo ter um processo decisório rápido e com qualidade se eu não tiver dados à disposição. Com certeza. E nem pessoas boas. Exatamente. A partir do momento que você tem as pessoas corretas, né, Sandrão, que são avaliadas por questões técnicas e também por questões culturais, você tem que confiar nessa turma, né, Sandrão? Aí você tem que confiar. E os dados te ajudam a monitorar. Não adianta nada você se esforçar tanto nessa contratação
para depois ficar lá enchendo o saco do cara, entendeu? Ficar monitorando que nem louco. Não vai rolar. Ainda mais no mundo onde a tecnologia dobra de capacidade a cada poucos meses. E a velocidade das coisas. É impossível, não dá. Então o nível de decision making na Amazon é cada vez mais achatado, né, Sandro? Enquanto uma empresa tradicional passa por 10 níveis, na Amazon você passa aí por 3, 4, no máximo, Sandro. Por isso que o nível de exigência para os colaboradores é bastante grande. Alto. Né? Tem alguns que não se enquadram. Tem gente que não se enquadra, porque realmente é um nível de exigência bastante grande, porque eles dão todas as condições, autonomia, mas a autonomia vem com responsabilidade. Né? Dizem que uma reunião de diretoria mais parece uma discussão de uma tese de doutorado em tecnologia de algoritmos do que uma reunião de uma empresa, né, Sandro? Excelente. Tanto que vocês sabem que tem um Ou seja, coloco para vocês aí, pessoal. Como é a reunião? Tenha uma reunião de diretoria e faça uma avaliação do nível de conhecimento tecnológico dos diretores. Não, nível de profundidade. A gente tá falando mais de Netflix na reunião de diretoria, da série da Netflix ou do projeto? O jogo do fim de semana, a série do fim de semana, perfeito. E Salibão, essa é muito boa, essa visão sobre essa profundidade. Você sabe que existe um artefato na Amazon onde não pode ter PowerPoint nas reuniões. Quem faz a reunião é obrigado a fazer uma lauda, uma ata da reunião, mas muito descritiva. Um press release da reunião. Como se fosse anunciar para o mercado. Todos devem ler esse press release antes e todos devem estar preparados para a reunião, que tem um tempo definido e estabelecido que não passa de 60 minutos. E é rigorosamente seguido, porque é artefato da cultura, disciplina. Né? Cultura. E aí nós vamos para o último, né? A cultura Day One, né? Aí é uma questão muito relacionada à formação da companhia. Quando uma companhia fica grande, ela pode correr o risco da letargia, da complacência, né? O John Kotter, naquele livro Senso de Urgência, ele fala sobre o risco da complacência, né? E o Bezos tem essa visão, por isso que ele instituiu a cultura Day One, né? Todo dia é como se fosse o dia 1 da companhia, né? Deve ser um dos maiores desafios esse princípio. Com certeza, né? Porque com o tempo, né, a empresa vai se burocratizando, vai se acomodando. 1,5 milhão de pessoas. Vai se acomodando. Então essa obsessão de criar essa cultura Day One é fantástica. Inclusive já pelo próprio prédio que ele trabalha, né? Chama Day One. Deu o nome de Day One, né? Day One. O que é o Day One? É o dia que você abre empresa, que tá todo mundo, que você faz qualquer coisa pelo cliente, que você não tem burocracia. O que é o Day 2? Acomodação, né? Complacência e em seguida a morte. É isso aí. Então, o Bezos tem uma frase pra gente finalizar, que é mítica, lendária: toda empresa caminha para a mediocridade. A Amazon também caminha para a mediocridade. A única forma de você mudar esse ciclo é justamente aplicando esses princípios para que todo dia seja como o primeiro dia da organização e você fuja do ciclo da obsolescência e da complacência e do comodismo, né? Toda empresa caminha para a mediocridade, a teoria de sistemas mostra isso. Todo sistema tem a fase do declínio. A função do líder é justamente mudar essa espiral e colocar uma outra... A única maneira de uma empresa sobreviver a longo prazo é inovar, ter o cliente no centro e inovar o tempo todo. Excelente. O tempo todo, né? Pô, que aula, né? Boa, né, Sandrão? Adorei, aprendi muito aqui. Estão ficando bom, né? Tamo. Vamos agora, então, ó. Vamos fazer agora a última parte do nosso encontro. É sempre uma parte muito, muito esperada por todos. Que livro você vai sugerir hoje, Salibão? Bom, aproveitando essa... E olha, deixa eu dar um disclaimer, né? Você vê que... Olha que interessante. A gente tá falando de uma empresa moderna, contemporânea, recente. E aí vê a sugestão do Salibão como a essência do pensamento ainda é fundamental. Com certeza, né? Nós temos aqui o Ishaq Adizes. Para quem não conhece, devia conhecer. Ele é um dos gigantes da gestão. E suas teorias, todos os frameworks criados por ele, estão todos vivos. Questão de gestão de conflitos, questão de perseguir o Prime. E um deles, que eu gosto mais, que é a questão dos ciclos de vida, das corporações, ciclo de vida das empresas, né? Das corporações, das organizações, publicado em português. Eu tenho aqui, né? Para quem não sabe, eu gosto de ler em português, eu gosto de ler em inglês, né? Eu fiz toda a minha educação nos Estados Unidos. Então eu tenho aqui, ele mandou uma caixa, você sabe que ele mandou uma caixa. Mandou? Né? E tem mais, né, Sandro? Ele está com quase 90 anos, né? E
E ele criou um império de ideias, né? E as ideias dele continuam sendo implementadas. Não, a Dizes, né? É um. Ele me convidou para ser presidente da empresa dele lá na Califórnia, Sandrão. Quando? Faz tempo já. Faz tempo? Você não aceitou? Não aceitei, Sandrão. Eu prefiro trabalhar com meu amigo e parceiro. Muito melhor, né? Quem é o Adizes? Para, Salibão, pelo amor de Deus, é nós. Não, na verdade não é porque eu não queria. Não, mas veja bem, mas olha a distinção, né? Eu queria criar nossas próprias ideias. Esse é o ponto. Eu não queria viver das ideias dos outros, né? Sim. Mas aqui tem ideias boas. E a gente fala sempre, né? É um cara maravilhoso. Ele é um dos pais da gestão, já junto com o Drucker. Nós usamos ele naquela evolução da linha do tempo da gestão, gestão do amanhã. Ele teve muitos anos, né? Um sócio aqui no Brasil, Valdessusso, né? E que fez um trabalho muito, muito importante, inclusive muito da teoria dele tá lá, o próprio Jorge Paulo já usou, né? Endossou o livro dele lá nos anos 80, né? Perfeito. E esse livro, Gerindo o Ciclo de Vida da Organização, é interessante porque, como o Jeff Bezos fala da questão que toda empresa caminha para a mediocridade, ele mostra aqui, né? Logicamente não dá para mostrar aqui, mas ele coloca esse life cycle aqui, tá? O ciclo de vida que vocês vão achar no livro, né? É clássico. É o clássico, né? E aí vocês vão ver, né? Que você tem a questão da infância dela, a questão do go-go. Olha como toda empresa caminha para a mediocridade. Exatamente. É o ciclo do Adizes. A questão do go-go, que a empresa está crescendo rápido, né? A questão da adolescência, a questão de você pré-adulto, a questão do pós-adulto, né? Depois a caída, a aristocracia, e a burocracia e finalmente a morte, né? Então, e aqui nesse livro ele mostra como fazer em cada estágio, Sandrão, em cada estágio para aumentar a curva para cima e não Olha, deixar a curva. Tem toda a relação com o lance da mediocridade do Bezos, Salibão. Totalmente. Tudo. Fantástico, ó. Boa, ó. Dica de ouro. Ciclos de vida das organizações, publicado aqui em português, vocês vão achar. É um clássico que você tem que ter na sua biblioteca. Muito bom. Show, né? Gostou? Você gostou? Compartilha. Conhecimento tem que ser compartilhado, abundância. Né? Compartilha com seus colegas, amigos, família, colaborador, chefe. Compartilha o que você quiser. E mais, faz seu comentário. Como eu disse, esse episódio sobre a Amazon foi produzido devido a uma sugestão de um leitor, de um ouvinte que nos mandou, né, essa sugestão. Faça isso. Mande o seu comentário, sugira para nós, traga essa informação, porque nós estamos aqui para construir conteúdo para você. Beleza? Fechou, Salibão? Vamos nessa? Bora, então, ó, continue conosco aí. Nós continuamos na jornada e continue aproveitando tudo que a gente está compartilhando para transformar seu negócio. Até a próxima.